Poucos animais pré-históricos capturam tanto a imaginação quanto o Smilodon, popularmente conhecido como tigre-dentes de sabre. Esse predador icônico, com seus longos caninos e porte robusto, dominava as paisagens das Américas durante o Pleistoceno, caçando presas imponentes como mamutes e bisões. No entanto, há cerca de 10 mil anos ele desapareceu, deixando para trás um mistério que intriga cientistas e entusiastas até hoje. Quais fatores levaram à sua extinção? Teria sido vítima das mudanças climáticas, da caça humana ou de um ecossistema em colapso? Ao explorar as teorias e evidências sobre o fim desse extraordinário predador, adentramos um fascinante capítulo da história da vida na Terra. Smilodon é um gênero extinto de felinos, conhecido por ser um dos mais famosos predadores dentes de sabre e mamíferos pré-históricos. Popularmente chamado de tigre-dentes de sabre, ele não era diretamente relacionado aos tigres ou a outros felinos modernos, sendo parte da subfamília extinta Machairodontinae. Acredita-se que tenha divergido do ancestral comum dos felinos atuais há cerca de 20 milhões de anos. Smilodon foi um dos últimos membros sobreviventes dos Machairodontes, junto com o Homotherium. Viveu nas Américas durante o Pleistoceno, entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás. O gênero foi descrito em 1842 com base em fósseis encontrados no Brasil, e seu nome significa faca, ou lâmina de dois gumes combinada com dente. Hoje são reconhecidas 3 espécies: Smilodon gracilis, Smilodon fatalis e Smilodon populator. As duas últimas provavelmente descendem de Smilodon gracilis, que por sua vez teria evoluído de Megantherion. A maior coleção de fósseis de Smilodon provém dos poços de Alcatrão de La Brea, em Los Angeles. O Smilodon era mais robusto que qualquer felino atual, com membros anteriores muito fortes e caninos superiores longos e finos, projetados para ataques precisos. Sua mandíbula tinha uma abertura maior do que a dos felinos modernos. Os caninos superiores, embora longos, eram frágeis e especializados para métodos de caça específicos. O padrão de sua pelagem é desconhecido, mas ilustrações o representam com manchas ou padrões simples. Na América do Norte, o Smilodon caçava grandes herbívoros como bisões e camelos. Ao migrar para a América do Sul, adaptou-se a novas presas, como a Macrauchenia. Presume-se que ele imobilizava a presa com suas poderosas patas dianteiras antes de aplicar a mordida fatal, embora a técnica exata ainda seja debatida. Há divergências sobre se o Smilodon vivia em grupos sociais ou de forma solitária, pois tanto o comportamento de predadores modernos quanto a análise de fósseis oferecem suporte a ambas as hipóteses. Provavelmente habitava florestas densas ou áreas arbustivas, ideais para emboscadas. O Smilodon foi extinto no final do Pleistoceno, entre 13 mil e 10 mil anos atrás, junto com a maioria dos grandes animais das Américas. A especialização na caça de grandes presas pode ter contribuído para sua extinção, associada à mudança de habitat, ao impacto climático e à chegada dos humanos, que afetaram suas presas. Na década de 1830, o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, junto com seus assistentes, coletou fósseis em cavernas calcárias próximas à cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, Brasil. Entre os milhares de fósseis encontrados, Lund identificou alguns dentes isolados como pertencentes a uma hiena, nomeando a espécie como Rhiaena neogaea, em 1839. Após encontrar mais fósseis, incluindo dentes incisivos e ossos do pé, Lund concluiu que pertenciam a um gênero distinto de felinos, embora com características semelhantes às das hienas. Ele descreveu o animal como sendo do tamanho dos maiores predadores modernos e mais robusto que qualquer felino atual. Lund inicialmente planejou chamar o novo gênero de Hyaenodon, mas ao perceber que o nome já havia sido usado para outro predador pré-histórico, nomeou-o como Smilodon populator em 1842. Ele explicou que o termo grego Smilodon deriva de smile, faca de 2 gumes ou bisturi, e odontos, dente. Já o nome específico populator foi traduzido como destruidor, ou aquele que traz devastação. Lund baseou essa escolha no formato dos incisivos, já que os caninos não haviam sido encontrados até 1846. Nesse ano,
Lund já possuía quase todas as partes do esqueleto de diferentes indivíduos, e fósseis adicionais foram descobertos em outros países sul-americanos por outros pesquisadores. Apesar de alguns autores posteriormente terem usado o nome Nelgaia de Lund, ele é considerado inválido, nomen nudum, pois não foi acompanhado de uma descrição adequada nem teve um espécime tipo designado. Outros nomes como Smilodontidion higgi, Smilodon, Prosmilodon ensenadensis e Smilodon bonaeriensis já foram atribuídos a fósseis sul-americanos, mas hoje são vistos como sinônimos de Smilodon populator. Na América do Norte, fósseis de Smilodon começaram a ser encontrados na segunda metade do século XIX. Em 1869, o paleontólogo Joseph Leidy descreveu um fragmento de maxila com um molar, descoberto em um leito de petróleo no Texas. Ele inicialmente classificou o fóssil como pertencente ao gênero Felis, utilizado na época para a maioria dos felinos, criando o subgênero F, Trucifelis fatalis. O nome da espécie, fatalis, significa mortal. Em 1880, Edward Drinker Cope identificou que o molar era idêntico ao de Smilodon, propondo a nova combinação Smilodon fatalis. Embora os achados fossem escassos, a situação mudou com as escavações nos poços de Alcatrão de La Brea, em Los Angeles, que revelaram centenas de indivíduos de Smilodon fatalis desde 1875. Alguns sinônimos dessa espécie incluem Smilodon mercerii, Smilodon floridanus e Smilodon californicus. A paleontóloga Annalisa Berta considerou o holótipo de Smilodon fatalis incompleto demais para ser um espécime tipo ideal, mas as diferenças entre Smilodon fatalis e Smilodon populator foram confirmadas em estudos de 1990 por Björn Kurten e Lars Werdelin. Em 2018, John P. Babiars e colegas sugeriram que Smilodon californicus era uma espécie distinta, ressaltando a necessidade de mais pesquisas para esclarecer a taxonomia. Também em 1880, Cope nomeou uma terceira espécie, Smilodon gracilis, baseada em um canino parcial encontrado na caverna Port Kennedy, na Pensilvânia. Ele identificou a espécie como menor e mais leve que as demais, o que inspirou seu nome. Apesar de alguns cientistas terem associado Smilodon gracilis a gêneros como Megantherion e Chirosmilus, atualmente ela, junto com Smilodon populator e Smilodon fatalis, é reconhecida como uma das 3 espécies válidas de Smilodon. Diferenças apontadas em sinônimos juniores são agora vistas como variações dentro das próprias espécies. Smilodon é amplamente conhecido na cultura popular e é o fóssil oficial do estado da Califórnia. Por muito tempo considerado o gato dente de sabre mais bem conhecido, o Smilodon continua sendo um dos membros mais emblemáticos desse grupo, ao ponto de muitas vezes ser confundido com o conceito de dente de sabre. O termo dente de sabre refere-se a um ecomorfo que inclui diversos grupos de sinapsídeos predadores extintos, mamíferos e seus parentes próximos, que de forma convergente evoluíram para possuir longos caninos maxilares, bem como adaptações no crânio e no esqueleto para usá-los. Esse grupo abrange membros como os Gorgonopsia, Thylacophilidae, Macaeroidinae, Nimravidae, Barbourophilidae e Machairodontinae. Dentro da família Felidae, os felinos modernos, os integrantes da subfamília Machairodontinae são chamados de gatos dente de sabre. Essa subfamília se divide em 3 tribos: Metailurine, falsos dentes de sabre, Homoterine, gatos com dentes de cimitarra, e Smilodontine, felinos com dentes em forma de adaga, sendo o Smilodon um representante deste último grupo. Os Smilodontini são caracterizados por seus caninos longos e finos, que podem ser lisos ou apresentar serrilhas sutis, enquanto os Homoterine possuem caninos mais curtos, largos e achatados com serrilhas grossas. Já os Metailurine eram menos especializados, com caninos menores e menos achatados, e alguns pesquisadores não os consideram parte de Machairodontinae. Apesar de ser conhecido popularmente como tigre dente de sabre, o Smilodon não possui uma relação próxima com o tigre moderno, subfamília Pantheraceae, nem com qualquer outro felino atual. Uma análise de DNA antigo realizada em 1992 sugeriu que o Smilodon deveria ser classificado junto aos felinos modernos, Felinae e Pantheraceae.
No entanto, estudos posteriores, como um de 2005, indicaram que o Smilodon pertencia a uma linhagem separada. Essa hipótese foi confirmada em 2006, quando se demonstrou que os Machairodontinae divergiram precocemente dos ancestrais dos felinos modernos, cerca de 20 milhões de anos atrás, e não estão intimamente relacionados a nenhuma espécie viva. Os primeiros felinos conhecidos, como o Proailurus, datam do Oligoceno na Europa, e o mais antigo com características de dentes de sabre é o gênero Pseudaelurus, do Mioceno. Os primeiros felinos dente de sabre apresentavam uma morfologia de crânio e mandíbula semelhante à dos leopardos nebulosos modernos, Neopheles. Ao longo do tempo, essa linhagem se especializou em abater grandes presas com precisão, desenvolvendo caninos mais longos e mandíbulas com maior amplitude de abertura, embora isso tenha resultado em uma força de mordida reduzida. À medida que seus caninos se alongavam, seus corpos tornaram-se mais robustos, adaptando-se para imobilizar presas. Em Smilodontine e Omoterine avançados, a região lombar e a cauda encurtaram, assim como os membros traseiros. Os Machairodontes, que já dominaram como felinos predadores na África, Eurásia e América do Norte durante o Mioceno e o Plioceno, sofreram um declínio progressivo no Pleistoceno. No final do Pleistoceno, restavam apenas 2 gêneros de Machairodontes, Smilodon e Omotherium, que eram distantemente relacionados e encontrados principalmente nas Américas. Análises de DNA mitocondrial extraído de ossos fósseis sugerem que as linhagens de Smilodon e Omotherium divergiram há cerca de 18 milhões de anos. A espécie mais antiga do gênero, Smilodon gracilis, viveu entre 2,5 milhões e 500 mil anos atrás e provavelmente evoluiu a partir de Megantereon, que migrou da Eurásia para a América do Norte durante o Plioceno. No Pleistoceno inferior, Smilodon gracilis alcançou o norte da América do Sul como parte do grande intercâmbio americano. Já Smilodon fatalis habitou entre 1,6 milhões e 10 mil anos atrás, substituindo Smilodon gracilis na América do Norte. Por sua vez, Smilodon populator viveu de 1 milhão a 10 mil anos atrás, predominando nas áreas orientais da América do Sul. O Smilodon tinha um porte semelhante ao dos grandes felinos modernos, mas apresentava uma estrutura corporal mais robusta. Possuía uma região lombar encurtada, escápula elevada, cauda curta, membros fortes e pés relativamente curtos. Ele é particularmente famoso por seus caninos superiores extremamente longos, os maiores já registrados entre os felinos dentes de sabre, alcançando cerca de 28 centímetros de comprimento na maior espécie, o Smilodon populator. Esses caninos eram delgados e apresentavam serrilhas finas nas partes frontal e posterior. Seu crânio era proporcionalmente robusto, com um focinho curto e largo. Os ossos zigomáticos, bochecha, eram profundos e amplamente arqueados. A crista sagital era bem desenvolvida e a região frontal ligeiramente convexa. A mandíbula possuía flanges em cada lado da parte frontal. Os incisivos superiores eram grandes, afiados e projetados para frente, enquanto os inferiores eram largos, curvados e dispostos em linha reta. Havia um espaço, diastema, entre os incisivos e os molares. O premolar P3 na mandíbula estava presente em espécimes mais antigos, mas tornou-se ausente em fósseis posteriores, sendo encontrado apenas em 6% dos exemplares de Labrea. A existência de dimorfismo sexual em Smilodon ainda é debatida. Alguns estudos com fósseis de Smilodon fatalis sugerem pouca variação entre os sexos, enquanto uma pesquisa de 2012 apontou que, embora houvesse menos diferença de tamanho entre os indivíduos do que nos grandes felinos modernos, certas características poderiam indicar diferenças sexuais semelhantes às observadas em felinos atuais. Entre as espécies, Smilodon gracilis era a menor, pesando entre 55 e 100 quilos, com 70 centímetros de altura e 1,30 m de comprimento, semelhante ao tamanho de uma onça pintada. Ele se assemelhava ao seu antecessor, Megantereon, mas apresentava dentição e estrutura craniana mais avançadas, aproximando-se do Smilodon fatalis. Este, por sua vez, tinha um tamanho intermediário, variando de 160 a 280 quilos, com 1 metro na altura do ombro e 1,75 m de comprimento. Apesar de semelhante a um leão em dimensões gerais, Smilodon fatalis era mais musculoso e pesado,
com um crânio mais robusto e caninos maiores que os de Megantereon. Já Smilodon populator estava entre os maiores felinos já registrados, com pesos variando de 220 a mais de 400 quilos, podendo chegar a até 470 quilos em estimativas máximas, com 1,20 m de altura e 2,10 m de comprimento. Um crânio particularmente grande encontrado no Uruguai, medindo 39,2 centímetros de comprimento, sugere que o indivíduo poderia ter pesado cerca de 436 quilos. Ele alcançava uma altura no ombro de 120 centímetros e era mais robusto que Smilodon fatalis, com um crânio mais longo e estreito, perfil superior mais reto, ossos nasais mais elevados, região occipital mais vertical, metapodiais mais espessos e membros anteriores um pouco mais longos em relação aos posteriores. Pegadas fósseis grandes encontradas na Argentina, atribuídas a Smilodon populator e denominadas Smilodonychium, medem 17,6 centímetros por 19,2 centímetros, sendo maiores do que as pegadas do tigre de Bengala, com as quais foram comparadas. O Smilodon e outros felinos dentes de sabre têm sido reconstruídos tanto com pelagens de coloração uniforme, quanto com padrões manchados, características consideradas possíveis e alinhadas com a condição ancestral dos feliformes. Estudos com felinos modernos indicam que espécies de ambientes abertos tendem a apresentar pelagem lisa, enquanto as que habitam regiões mais densamente vegetadas costumam ter padrões mais marcados, embora existam exceções. Características mais específicas da pelagem, como as jubas dos leões ou as listras dos tigres, são difíceis de prever a partir dos fósseis. No início do século XX, o Smilodon foi frequentemente retratado em ilustrações artísticas com traços externos, semelhantes aos dos felinos modernos, graças ao trabalho de artistas como Charles R. Knight, em parceria com paleontólogos. Contudo, em 1969, o paleontólogo G. Joe Miller sugeriu que o Smilodon poderia ter uma aparência bem distinta, parecendo-se mais com um bulldog, com lábios inferiores adaptados para permitir a abertura ampla da boca, nariz retraído e orelhas posicionadas mais abaixo. Em 1998, o paleoartista Maurício Anton e colegas refutaram essa ideia, argumentando que as características faciais do Smilodon eram similares às de outros felinos. Anton também destacou que animais modernos, como o hipopótamo, conseguem abrir a boca amplamente sem danos ao tecido facial, devido à presença de um músculo orbicular específico, encontrado também em grandes felinos atuais. Ele defendeu que a filogenia, que utiliza características dos parentes mais próximos para reconstruções, continua sendo a abordagem mais confiável, mantendo as representações clássicas de Knight como precisas. Estudos mais recentes, como o de 2022, liderado por Anton, concluíram que os caninos do Smilodon seriam visíveis mesmo com a boca fechada, diferentemente do Homotherium. Como predador de topo, o Smilodon caçava grandes mamíferos. Isótopos extraídos dos ossos de Smilodon fatalis nos poços de Piche de Labrea indicam que bisões antigos, bison anticos, significativamente maiores que os bisões modernos, e camelos, camelops, eram suas presas mais frequentes. Há evidências de que ele também predava ocasionalmente gliptodontes, como sugerido por marcas de mordida em um crânio de Glyptotherium texanum, encontrado no Arizona. Na Flórida, restos de Smilodon gracilis mostram que ele consumia espécies como o Pecari platygonus e o Camelídeo remialkenia. Estudos isotópicos indicam que Smilodon gracilis tinha hábitos alimentares flexíveis, variando conforme a disponibilidade de presas em diferentes regiões. Em Labrea, Smilodon fatalis compartilhava algumas presas com o lobo terrível, a Enociondirus, e o leão americano, Panthera atrox, indicando competição. Contudo, análises detalhadas apontam que o Smilodon preferia animais de habitats florestais, como antas, veados e bisões florestais, enquanto os lobos terríveis se concentravam em presas de áreas abertas. Quando o Smilodon migrou para a América do Sul, sua dieta mudou drasticamente. Lá, ele se adaptou a caçar espécies como Macrauchenia, ungulado semelhante a um camelo, Toxodon, ungulado robusto, preguiças terrestres, gliptodontes e crocodilos como Caiman latirostris.
Análises isotópicas sugerem que Smilodon populator caçava tanto em habitats abertos quanto florestais. Coprólitos atribuídos a Smilodon populator preservam restos de preguiças terrestres e lhamas, sugerindo que ele consumia ocasionalmente ossos, embora de forma limitada. Microdesgastes dentários indicam que ele tinha uma dieta predominantemente carnívora, mas poderia consumir carne e ossos em algumas situações. Embora teorias antigas sugerissem que o Smilodon fosse um necrófago puro, utilizando seus caninos apenas para exibição e para dominar carcaças, evidências modernas indicam que ele era um predador ativo, alinhado ao comportamento observado em grandes mamíferos carnívoros atuais. O cérebro do Smilodon apresentava padrões sulcais similares aos dos felinos modernos, o que indica uma maior sofisticação nas áreas responsáveis pela audição, visão e coordenação dos membros. De modo geral, os felinos dentes de sabre possuíam olhos menores e menos voltados para a frente em comparação aos felinos atuais, que contam com visão binocular aprimorada para movimentação em árvores. O Smilodon, em particular, era provavelmente um predador de emboscada que se escondia em vegetação densa, já que suas proporções corporais eram similares às de felinos florestais modernos. Sua cauda curta, além disso, não seria útil para equilibrar-se em corridas rápidas. Diferentemente de seu ancestral Megantereon, que tinha adaptações para subir em árvores, o Smilodon era completamente terrestre, em razão de sua estrutura mais robusta e ausência de características escansoriais. Pegadas atribuídas a ele, denominadas Felipeda miramarensis e descobertas na Argentina, sugerem que o animal possuía garras retráteis, andava de maneira plantígrada, tinha membros anteriores extremamente robustos em relação aos posteriores e estava adaptado a emboscar presas. Seu osso calcâneo alongado indica que ele era um bom saltador, enquanto os músculos bem desenvolvidos em seus antebraços o ajudavam a subjugar grandes presas. Os caninos do Smilodon eram frágeis para mordidas em ossos, e por isso, o predador dependia de seus membros anteriores para conter a presa antes de aplicar mordidas rápidas e precisas, geralmente na região da garganta. Em raras ocasiões, fósseis mostram evidências de mordidas em ossos, possivelmente relacionadas a confrontos com outros predadores ou disputas internas. Estudos experimentais, inclusive com a recriação mecânica das mandíbulas do Smilodon, confirmaram que a mordida na garganta era a técnica mais eficaz para abater presas. Os incisivos em forma de arco serviam para estabilizar as presas enquanto os caninos penetravam. Esses dentes eram apoiados por uma base alargada que ajudava na precisão da mordida, auxiliada por bigodes sensíveis ligados a nervos no forame infraorbital. Carnaciais afiados permitiam que o Smilodon cortasse carne com eficiência, enquanto seus molares reduzidos indicavam baixa adaptação para esmagar ossos. Embora sua força de mordida fosse proporcionalmente inferior à de grandes felinos atuais, a boca do Smilodon abria em até 110 graus, um ângulo suficiente para acomodar presas grandes. Esse traço, aliado a caninos robustos, fazia do Smilodon um predador altamente adaptado ao seu nicho. Estudos comparativos com o Homotherium indicaram diferenças significativas na forma de caça entre esses machairodontes. O Smilodon utilizava uma técnica de cisalhamento com seus caninos, enquanto o Homotherium adotava uma abordagem mais próxima à de leões modernos, com mordidas de contenção. Em relação ao olfato, o Smilodon possuía cerca de 600 genes de receptores olfativos, um número inferior aos 677 encontrados em gatos domésticos modernos. Isso sugere que seu olfato era menos desenvolvido, o que pode ter influenciado suas estratégias de caça. Muitos espécimes de Smilodon foram recuperados de armadilhas naturais, como os poços de alcatrão de La Brea, que aprisionavam herbívoros e atraíam carnívoros em busca de carniça, os quais também ficavam presos. Em La Brea, mais de 166 mil fósseis de Smilodon fatalis foram encontrados, compondo a maior coleção conhecida da espécie. Acredita-se que os depósitos datam de 40 mil a 10 mil anos atrás. Um cenário semelhante é encontrado em Talara, no Peru, onde fósseis de Smilodon foram identificados, muitos deles com sinais de fraturas, possivelmente devido à luta entre animais presos. Cientistas ainda discutem se o Smilodon possuía um comportamento social. Um estudo realizado com predadores africanos demonstrou que espécies sociais
como leões e hienas malhadas, reagem mais intensamente aos chamados de socorro de presas, em comparação com predadores solitários. Como fósseis de Smilodon fatalis, são encontrados em abundância nos poços de Piche de la Brea, possivelmente atraídos pelos chamados de animais em perigo. Isso pode indicar que a espécie tinha hábitos sociais. Contudo, críticas ao estudo apontam que ele desconsidera fatores como peso corporal. Animais mais pesados teriam maior chance de ficarem presos. Inteligência, predadores sociais como o leão americano, poderiam evitar o piche ao perceberem o risco. Ausência de iscas visuais ou olfativas e a duração dos chamados usados na pesquisa, que eram curtos em comparação aos sons reais de presas. Um pesquisador sugeriu testar essas gravações na Índia, onde tigres, apesar de solitários, costumam se reunir em torno de carcaças. Os autores do estudo original defenderam suas conclusões, argumentando que diferenças entre os chamados naturais e experimentais não seriam suficientes para invalidá-las. Além disso, afirmaram que peso e inteligência não influenciariam tanto nos resultados, já que carnívoros mais leves são mais abundantes, e o lobo terrível, um predador social e inteligente, também foi encontrado nos poços. Outro ponto que sugere comportamento social no Smilodon são fósseis com ferimentos cicatrizados, indicando que os indivíduos feridos podem ter recebido ajuda para se alimentar. Entretanto, críticos afirmam que felinos podem se recuperar rapidamente de danos ósseos graves, e um Smilodon ferido poderia sobreviver se tivesse acesso à água. Porém, o caso de um Smilodon com displasia coxofemoral severa desde jovem, que chegou à idade adulta, reforça a hipótese de sociabilidade, pois esse indivíduo provavelmente não conseguiria caçar ou defender território sem auxílio. Argumentos contra a socialização incluem o fato de o Smilodon ser um predador de emboscada em habitats fechados, algo que, em felinos modernos, não demanda vida em grupo. Por outro lado, como o maior predador de um ambiente comparável à savana africana, ele poderia ter uma estrutura social semelhante à dos leões, que formam grupos para defender territórios valiosos. A presença ou ausência de dimorfismo sexual no Smilodon também influencia as hipóteses sobre seu comportamento reprodutivo. Estudos indicam que, caso não houvesse dimorfismo, os animais poderiam viver em pares monogâmicos com a prole, sem intensa competição entre machos. No entanto, evidências de dimorfismo em algumas análises sugerem que machos competiam entre si por fêmeas. Fósseis mostram marcas de mordidas atribuídas a outros Smilodon, possivelmente resultantes de disputas territoriais ou reprodutivas. Embora teorias indiquem que os dentes caninos exagerados poderiam ter função de exibição sexual, análises sugerem que eles evoluíram prioritariamente para a eficiência predatória. Descobertas mais recentes indicam cuidado parental prolongado no Smilodon, com exemplares juvenis encontrados associados a um adulto, possivelmente a mãe, sugerindo que os filhotes permaneciam sob proteção até estarem aptos a se alimentar e sobreviver sozinhos. Os ossos zioides do Smilodon, proporcionalmente maiores que os de felinos modernos, indicam vocalizações mais profundas, mas seu formato se assemelha ao de espécies ronronantes, o que pode indicar diferenças nas formas de comunicação. O desenvolvimento dos caninos de sabre no Smilodon ocorreu de maneira distinta em comparação aos felinos modernos. Seus dentes permanentes começavam a crescer entre 12 e 19 meses de idade, e os dentes de leite coexistiam com os caninos adultos por cerca de 11 meses, funcionando como suporte estrutural durante o crescimento dos dentes permanentes, que eram frágeis nesse período. Os juvenis dependiam de cuidados parentais enquanto esses dentes se desenvolviam, o que poderia explicar a raridade de fósseis de filhotes nos poços de Piche de la Brea, indicando que permaneciam escondidos enquanto os adultos caçavam. Diversos fósseis de Smilodon mostram sinais de doenças e traumas, como microfraturas nos ossos parietais e lesões relacionadas ao esforço muscular de derrubar presas com os membros anteriores. A taxa de lesões nos Smilodon, 4,3%, é maior que em predadores contemporâneos, como o lobo terrível, 2,8%, sugerindo maior risco associado à caça por emboscada. Alguns espécimes também mostram sinais de consanguinidade, possivelmente devido à redução populacional antes da extinção. O Smilodon habitou uma ampla variedade de ecossistemas nas Américas,
desde florestas densas até savanas abertas, ocupando o papel de mega carnívoro em diferentes regiões. Na América do Sul, o Smilodon populator alcançou maior tamanho devido à menor competição com outros grandes predadores, enquanto na América do Norte, o Smilodon fatalis coexistiu com espécies como o leão americano e o lobo terrível. Embora os tilacosmilídeos já estivessem extintos antes de sua chegada, o Smilodon provavelmente competiu com aves gigantes e outros predadores terrestres, consolidando-se como um dos maiores carnívoros do Pleistoceno. Juntamente com grande parte da megafauna pleistocênica do Novo Mundo, o Smilodon foi extinto há cerca de 10 mil anos, durante as fases finais do Pleistoceno na América do Norte e do Sul. Essa extinção tem sido relacionada ao desaparecimento de grandes herbívoros, o que sugere que o Smilodon pode ter sido altamente especializado na caça de presas de grande porte e incapaz de se adaptar às mudanças. De fato, durante o período de aquecimento Bolling-Ailerod, antes do resfriamento do Drias recente, o Smilodon fatalis apresentou alterações na morfologia do crânio que indicam maior especialização em grandes presas ou uma evolução devido à competição com outros predadores. No entanto, um estudo de 2012 sobre o desgaste dentário do Smilodon não encontrou evidências de limitação de recursos alimentares. Outras hipóteses incluem mudanças climáticas, competição com Homo sapiens, que chegaram às Américas na época em que o Smilodon desapareceu, ou uma combinação de fatores alinhados ao contexto geral da extinção do Pleistoceno superior, e não apenas a extinção dos tigres dentes de sabre. Um fator frequentemente citado é o resfriamento no Drias recente, que pode ter reduzido significativamente o habitat disponível para muitas espécies. Além disso, há evidências de que os humanos contribuíram para a alteração do ecossistema, como sugerido pelo aumento de incêndios induzidos no Rancho La Brea, que antecederam o desaparecimento da megafauna local. Na primeira metade do século XX, alguns estudiosos sugeriram que os últimos tigres dentes de sabre, como o Smilodon e Homotherium, foram extintos devido à competição com felinos mais ágeis e adaptáveis que os substituíram. Chegou-se a especular que os dentes de sabre eram uma desvantagem, prejudicando a alimentação desses predadores. No entanto, estudos mais recentes mostram que a dieta dos Machairodontíneos, como o Smilodon e Homotherium, era bastante diversificada. Eles não se limitavam a caçar presas gigantes, mas também consumiam bovinos, equinos e camelídeos. Além disso, outros felinos que não pertenciam a esse grupo, como o leão americano e o Miracinonyx, também desapareceram no final do Pleistoceno, e felinos de dentes de sabre e de dentes cônicos coexistiram por mais de 1 milhão de anos. A evolução repetida de dentes de sabre em linhagens diferentes reforça o sucesso adaptativo dessa característica. As datas mais recentes de radiocarbono para Smilodon fatalis e Smilodon populator sugerem extinções em períodos distintos. O Smilodon fatalis desapareceu pouco antes do resfriamento do Drias recente, enquanto o Smilodon populator sobreviveu até o início do Holoceno. O último espécime de Smilodon fatalis, encontrado nos poços de Alcatrão de Rancho La Brea, foi datado de 13.025 anos atrás. Um espécime de Iowa foi datado entre 13.605 e 13.455 anos atrás, enquanto os últimos restos de Smilodon populator, encontrados na Cueva del Médio, no sul do Chile, têm datações entre 10.935 e 11.209 anos. As datas de radiocarbono mais confiáveis apontam 11.130 anos para Smilodon fatalis, embora esses valores não ajustados possam parecer mais recentes do que realmente são. Assim, o espécime de Rancho La Brea permanece o mais jovem registrado para a espécie, sugerindo que a extinção ocorreu antes do Drias recente nessa região, enquanto em outras áreas, a megafauna declinou nesse período. A extinção do Smilodon, assim como de grande parte da megafauna do Pleistoceno, permanece um mistério que provavelmente resulta da interação de diversos fatores. Mudanças climáticas, pressão de caça por parte dos primeiros humanos e a redução de presas de grande porte contribuíram para o desaparecimento desse emblemático predador. Embora estudos recentes tenham refutado a ideia de que o Smilodon era extremamente limitado em sua dieta, sua especialização para caçar grandes herbívoros
pode ter dificultado a adaptação a um ecossistema em rápida transformação. A coexistência histórica com outros carnívoros e a evolução repetida de dentes de sabre reforçam o sucesso desses predadores por milhões de anos. Mas o cenário ambiental e ecológico do final do Pleistoceno parece ter sido implacável. Se você gostou desse vídeo e quer nos apoiar, pode fazer isso de uma forma bem simples através do Valeu Demais. É só enviar uma contribuição no valor que preferir, 2, 10 ou 50 reais, e ainda aproveitar para mandar uma pergunta ou tirar uma dúvida. Sua colaboração faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos cada vez melhores para você.